passa muito rápido. E a gente fala pouco. Vou colocar a abertura e... Eita, nós estamos aqui hoje no Conversa Ilimitada, em parceria com a MT News. Mais um programa, mais um podcast que vai render demais, porque hoje eu estou com um cara do financiamento imobiliário aqui. Formado em engenharia civil e pós-graduado em pavimentação. Eu estou aqui hoje com Sávio Capobianco, proprietário da Boss Imóveis. E aí, Sávio? Vamos para cima! E aí, tudo bem? É um prazer ter recebido esse convite, estar participando aqui do Conversa Limitada. Agradecer a Milene, né? A toda a assessoria dela que está aqui com a gente e tudo mais. E vamos conversar bastante hoje sobre o tema mais esperado, que é o tema do financiamento imobiliário. Gente, o bom é que ele é debochado. Se vê minha assessoria aqui, o tamanho da minha assessoria. Começa sendo garçom, depois termina sendo fotógrafo. A folha de pagamento é grande. E depois é marido. Então, no fim do dia é perfeito. É função que não acaba nunca mais. Mas hoje nós vamos bater um papo sobre o assunto que tanto corretores como pessoas que desejam adquirir o seu imóvel próprio têm muita curiosidade, que é o financiamento imobiliário. E quem não sonha em ter sua casa própria, né? Correto. Muita gente transforma nessa questão de financiar meu imóvel é uma bola de neve, e não. Vai depender muito mesmo do próprio cliente em si, hoje em dia, para o financiamento dele dar certo. Se ele tiver vontade, se ele tiver o que o banco supre hoje em dia, que é muita questão do relacionamento, vai dar certo se Deus quiser e com nós botando a mão. Sabe, como que um correspondente bancário ele auxilia os clientes nessa obtenção desse financiamento? Certo. O principal passo sempre vai ser do cliente estar disponível para a documentação que a gente necessita. A gente nada mais é do que uma mão entre o cliente e o banco, para o banco não ficar com tanta movimentação de clientes e fluxo de gerente tendo que responder os clientes. Eles meio que terceirizaram o serviço do crédito imobiliário para os correspondentes. E a gente tem nada mais, nada menos que essa responsabilidade de analisar toda a documentação que o cliente entrega para a gente e subir para o banco analisar a questão de crédito e também se não tem nenhuma falsificação de documento, algum documento vencido, essas coisas para que o crédito do cliente seja aprovado, o imóvel avaliado e, posteriormente, o contrato elaborado. Certo. E os clientes, eles chegam em você com muitas dúvidas, assim, porque para o corretor de imóveis, essas regras mudam muito, essas regras bancárias aí do financiamento. Basicamente, todo mês a normativa, eu acho que da Caixa muda mais que alguns outros bancos, mas pro corretor tentar entender sobre o financiamento e querer tirar todas as dúvidas do cliente, às vezes se torna um pouco mais complicado. Ele pode acabar falando alguma coisa que já mudou ou falando alguma coisa que talvez não faz mais sentido. Então, sempre é muito interessante deixar para que o correspondente tire a maioria dessas dúvidas dos clientes. O básico, tranquilo, o corretor explicar, mas é interessante deixar muito o cliente ter esse contato com o correspondente para entender realmente o que ele está fazendo. Que tem muita gente que, na hora que sai o contrato, que ele vai querer perguntar todas as dúvidas dele e muitas vezes não foi aquilo que ele queria no início. Então, eu acho muito interessante essa questão do relacionamento cliente-corretor, claro, para a apresentação dos imóveis, mas para o crédito é interessante que o cliente tenha um pouco de contato com nós correspondentes. Eu também acho. O corretor ele corre um sério risco de falar coisa errada
e falar coisa ultrapassada, querendo fazer esse meio Uma de das campo aí. coisas, assim, só atravessando um pouquinho o assunto, que muitos corretores na época que a TR estava zerada no Brasil, que a TR é o índice de correção de todos os créditos imobiliários. Tem o IPCA também, mas a TR é o mais comum entre as duas taxas. Todo crédito imobiliário tem a taxa do banco mais essa taxa referencial, que ela vai variar o crédito imobiliário do cliente todo mês. Então, todo mês, o saldo devedor do cliente sofre reajuste através da TR, concomitantemente, né, junto também a parcela dele atual sofre reajuste. Quem escolhe a tabela SAC, que é a decrescente, ela cai um pouco menos, às vezes, do que era para cair, por conta do reajuste. E quem escolheu a tabela Price, que é a tabela pré-fixada, ela pode sofrer reajuste e subir um pouquinho mais a parcela, ou se a TR cair no próximo mês, ela cai um pouquinho a parcela. Então, muita gente no passado, lá em 2017 a 2021, quando a TR estava zerada, os corretores falavam para os clientes que as parcelas eram fixas. E isso ficou um costume muito difícil de tirar da boca de corretor. Só foi mesmo começar a tirar por agora que todos os clientes que na época financiaram estão indo atrás do corretor, batendo na porta e falando: "Ô, você falou que minha parcela era fixa. Por que eu já estou pagando 80, 100, 50, 200 reais a mais do que quando eu comecei?" Então, essa é uma das coisas que, na minha opinião, foi uma das coisas que os corretores da época fizeram mais de errado, entendeu? Porque se deixasse o correspondente explicar, ele poderia explicar que na época a TR estava zerada e que não sofreria reajuste, mas se um dia a TR viesse a ter reajuste, as parcelas seriam corrigidas. Sabe como se preparar para um financiamento imobiliário? Porque eu posso ter um ótimo salário. Perfeito. Eu posso ter comprovante de renda, tudo bonitinho. Mas a gente sabe que tem um meio de campo aí que tem que ter um cuidado muito grande. Porque não basta ganhar, né? É preciso também ter não gastar tanto. Ter um histórico de pagamento de conta em dias, por exemplo, um histórico restritivo impecável, sem restrições de pelo menos aí uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do valor da operação. Porque o banco está bem criterioso nessa questão de histórico de restritivo e também no histórico de comprometimento. Por exemplo, muita gente, igual você falou, tem salários ótimos, porém o salário já está totalmente comprometido com um cartão de crédito, com parcela de carro, com consórcio, com outros financiamentos de casa que muitas pessoas acham que não pode, mas sim, você pode financiar mais do que uma casa, né? Você pode ter mais que um financiamento. Tudo vai depender da questão da sua comprovação bancária, né? Da sua comprovação de renda no banco, para conseguir, e não precisa também ser só no mesmo banco. Às vezes você pode ter uma casa financiada na Caixa, que muita gente tem, né, quando liberou o programa Minha Casa Minha Vida. Muitas pessoas financiaram e, posterior, pode financiar uma outra casa em um outro banco ou até na própria Caixa, quando a normativa da Caixa autoriza. Mas, além desse histórico que o banco vai analisar para conseguir o crédito, eu indico muito também os clientes que querem financiar se comprometer com aquela parcela pelo menos uns 3 meses, 6 meses antes do financiamento, para que ele veja que ele está realmente preparado para honrar com aquela parcela. Porque hoje em dia, não sei se vocês viram, que os bancos agora têm tá mais fácil para retomar imóveis que estão inadimplentes a partir de 3 parcelas. Então, é uma coisa que acaba que pode transformar num problema futuro para você. Então, sempre é indicativo o cliente tentar, pelo menos, pega o valor da parcela, é R$ 1.500, eu vou botar R$ 1.500 nos próximos 3 meses aqui nessa poupança e não vou mexer. Se ele conseguir 3, 6 meses e sentir que ele está confiável para o futuro, vamos para cima que atrás vem gente. E o banco também analisa isso. Quanto tempo eu tenho que estar, por exemplo, com um holerite ali, com um saldo bancário? Na verdade, livre, para o banco falar, não, ele está apto, sim. Na verdade, não pega muita questão do saldo bancário. Os bancos hoje, na verdade, hoje em dia, financiar um imóvel está durando mais que muitos casamentos, né? Então, é como se você fosse casar com o banco. Você vai ter um relacionamento com ele há muito tempo. Então, para quem não é cliente do banco que está tentando financiar, o banco está exigindo um pouco de relacionamento inicial. Normalmente, eu estou vendo aí os créditos aprovando para alguns clientes que não têm relacionamento bom com os bancos, a partir de 3 meses para frente o crédito está aprovando com mais facilidade. Se ele, por exemplo, eu escolhi o Banco do Bradesco lá, aí eu vou abrir minha conta e os correspondentes, no caso eu, vou começar a tentar aprovar o crédito do cliente toda semana, tentando, até
possivelmente conseguir aprovação. Essa aprovação pode sair no primeira tentativa, em 2 dias após a abertura da conta, ou com 3 meses, 4 meses, tudo vai depender do cliente. Porque se o cliente já tiver um histórico bom no banco anterior que ele trabalhava, e ele autorizar, liberar aquele Open Finance lá, que é um aplicativo, eu não sei se é um aplicativo, uma plataforma que os bancos desenvolveram para um banco poder ver o que você tem no outro banco. Investimento, pagamento de dívida atrasada, movimentação bancária mensal, tudo isso ele vai deixar outro banco que você está começando o relacionamento agora analisar, verificar. Então, tudo isso vai levar o cliente a ter um potencial de aprovação mais rápido. E se ele, por exemplo, eu e você vamos começar um relacionamento, a primeira coisa que a gente vai começar é querer melhorar as coisas junto. Eu vou querer te levar para sair para jantar e por aí vai indo. O banco é quase a mesma coisa, só que ele quer relacionamento, ele quer produto. Ele quer que você utilize o cartão de crédito dele, ele quer que você deixe o dinheiro na poupança ou em alguma plataforma de investimento dele. Ele quer que você, se você tem maquininha de cartão da sua empresa, leva para o banco. Se você é um empresário, traz sua conta PJ para o banco e por aí vai indo. E todos os bancos, basicamente está assim, né? Hoje, né? A situação atual de hoje. Daqui 3 meses, se as coisas melhorarem igual antigamente, pode ser que fique um pouco mais fácil. Mas hoje em dia, o principal item que eu estou vendo para conseguir aprovação é realmente criar um relacionamento com o banco. Quem já tem um relacionamento com o banco, ótimo, vai ser analisada muita questão de histórico e comprometimento de renda. Mas quem não tem, o indicado é sempre fazer uma capitalização, tentar usar bastante a poupança do banco, usar os cartões de crédito caso aprove na abertura e por aí vai indo. É aquele negócio, não é obrigado, mas é necessário, né? Para aprovar mais rápido, eu falo que está acostumando a ser necessário. Justamente por conta da questão de que antigamente o banco possa ter errado em emprestar um recurso mais fácil do que hoje em dia. Porque nas minhas análises, eu acho que na época da pandemia, o recurso mais seguro para o banco emprestar, por conta do risco das pessoas chegarem a faltar, ou, por exemplo, uma pessoa ficar indebilitada e não conseguir trabalhar, algo assim, ficar inadimplente, era o imóvel, o imobiliário. Porque, querendo ou não, se chegasse da pessoa a faltar, tinha o seguro que cobria o prejuízo, entre aspas, do banco. E as outras linhas de crédito, estava todo mundo pipocando, né? Cartão de crédito, muita gente ficou desempregada e acabou que não conseguia pagar. Empréstimo pessoal, Verdade. O banco estava com muita dificuldade para liberar. E por aí vai indo. Então, o imobiliário naquela época, o banco liberou um pouco mais fácil. Agora não, agora já está totalmente mais burocrático e mais analisada essa questão de histórico do cliente. Muita gente fala bem assim, mas... E na época também a taxa de juros era bem mais atrativa. Mas na época do Covid, minha tia financiou, o contrato dela saiu com 15 dias e ela financiou 200 mil e paga R$ 1.200 de parcela. Aí eu falei, naquela época o imóvel que você está comprando hoje valia 150 mil também, hoje já vale 250. E por aí vai indo. Daqui 2 anos, 1 ano e meio, está valendo 450 e por aí vai indo. O mercado de Rondonópolis ele é muito acelerado nessa questão de valorização e é uma coisa até de assustar outras pessoas de outras regiões, que aqui a avaliação muitas vezes é mais alta que da própria capital. E muita gente não entende, até o próprio banco, né? Uma vez eu tive que responder um relatório de por que Rondonópolis financiava mais imóveis que em Cuiabá. E por que o valor daqui era mais alto que de lá. Aí tive que fazer... quê? Não tem justificativa. Aqui é a saída para todo canto do país. Tem a LL, que foi um principal norte para a cidade crescer bastante. E a questão da cidade em si ser muito enraizada em crescer. Ela cresce fora do comum. E a gente está aí hoje com o Niraj, né, que é o terceiro maior prédio do Brasil, que praticamente 50%, se eu não me engano, eu vi esses dias o Thiago falando, já foi vendido e o Brasil inteiro está de olho aqui. O porquê, eu não sei, mas eu estou aqui e eu quero financiar para você. A gente só agradece. A gente só agradece. A preferência. A preferência, isso aí. E colocando aqui uma situação que sempre acontece no mercado imobiliário. Vamos supor que eu tenho uma casa e essa casa ela é financiada. Certo. E aí vem um comprador e ele quer comprar essa casa de mim, mas ele quer fazer um financiamento também em outro banco. Isso é possível? É possível. É uma dúvida que muita gente acha que não pode. Muitas pessoas que estão tentando vender casa e não contratam um corretor para tentar vender, acham que só porque a casa dele é alienada, ele tem que vender a casa à vista.
Por isso que é interessante o corretor estar na negociação, por isso que é interessante o corretor abrir uma relação entre o próprio cliente e vendedor e o correspondente para que ele sane essas dúvidas e tranquilize o cliente, porque muita gente não entende como a operação funciona. E é muito simples. Como que chama? Chama interveniente quitante. Interveniente quitante. Isso. O seu saldo lá, você tem uma casa que você financiou no Banco do Brasil em 2020 e você tem um saldo devedor hoje de 200 mil. E sua casa está valendo 500 mil. O cliente comprador, ele tem a opção de financiar até 80% na maioria dos bancos. Alguns liberam 90%, outros 70% e por aí vai indo. Mas vamos usar a média, que é os 80%. Então, na sua casa de 500 mil, ele pode financiar até 400 mil. E você tem um saldo devedor de 200. Lá na frente, quando sair esse contrato, o banco que o comprador está financiando vai lá e vai pagar os 200 mil para o banco que você deve. O banco vai pegar o contrato dele com o cliente comprador, vai levar para o seu banco que você devia assinar uma autorização de anuente, né, que é aquela dívida já não tem mais, e o cliente comprador vai ficar devendo os 400 mil. O contrato vai registrar e lá, depois de registrado, paga os 200 mil, que é a diferença do financiamento para você. Os outros 100 mil de entrada, ele pode estar em acordo direto com você. A entrada, lembrando que a entrada de financiamento imobiliário, ela pode ser imóvel, pode ser FGTS, pode ser moto, carro, terreno, apartamento, Bitcoin, entre o comprador e o vendedor a questão da entrada. O banco em si, ele se responsabiliza mais só pelo valor financiado mesmo. Não tem nada a ver com o banco. Nada a ver com o banco, isso mesmo. Como vai ser pago Como ali. vai ser pago e tal. Aí é entre comprador e vendedor, o banco em si não entra nessa responsabilidade. Já ocorreu muitas vezes do comprador parcelar a entrada com o vendedor. E aconteceu do comprador não honrar esse compromisso com ele, o vendedor querer acionar o banco em si, o banco não tem nada a ver. Uhum. É um compromisso particular entre as duas partes, essa questão da entrada. Eu queria saber se tem diferença de taxa de juro entre pessoa física e jurídica. Então, eu tenho meu CPF, eu tenho meu CNPJ. Se eu for financiar um imóvel, qual seria o melhor assim, para eu escolher? A pessoa física em si, ela é melhor por conta do juro ser um pouquinho mais baixo e o prazo ser maior. Hoje, ali até no início, a gente começou com a música, né? Que a casa mobiliada, a gente financia e paga em 200 parcelas. Tem que até atualizar essa música aí, porque hoje em dia pode pagar até em 420 meses, em alguns bancos. Então, essa questão da PF e da PJ, sempre eu vou indicar a PF. Eu estou trabalhando há 8 anos já nesse ramo imobiliário da questão de correspondente, e eu acho que eu estou financiando, na verdade, um imóvel pela PJ da pessoa, porque ela não quer deixar no nome dela, por conta de coisa pessoal dela lá, familiar. Então, ela está financiando na PJ, mas sempre eu consegui convencer os clientes de que na PF seria melhor. Tanto em questão de juros, que a diferença é um pouquinho, mas tem 1% e pouco de juros. Tem a questão do prazo, que diminui cerca de 300 meses. E também, se eu não me engano, tem IOF também para as PJ. Então, sempre o mais indicativo vai ser financiar na PF. Tanto também por conta do seguro, né? Que na caso da pessoa física tem o seguro de morte ou invalidez permanente, que no caso da falta ou da invalidez da pessoa, o financiamento é quitado. E na PJ já não tem isso. E ali você já deve ter visto de tudo, né? Quase todo, mais um pouco. Mas todo dia eu me surpreendo. Todo dia eu vejo uma nova. Qual que é a pergunta? Qual foi a situação mais inusitada de documentação, assim, que você falou... Tá tudo certo e você descobrir ainda alguma coisa. Teve uma vez, se eu não me engano, foi a mais assim que dá para pegar assim que eu vejo é a questão de imposto de renda. Muita gente faz o imposto de renda, né? Na época do início do ano, declara ele alto e aí antes do final da retificação, tem a data final da retificação normalmente 31 de maio, 31 de junho, a pessoa vai lá e retifica e bota ele lá embaixo. Só que na hora de apresentar para o banco, ele apresenta o imposto de renda alto que ele fez lá atrás. Isso daí tem o site lá da Receita, é só entrar, você descobre se a pessoa pagou imposto ou não e por aí vai indo. Mas é cada coisa que a gente vê lá que tá doido. Mas tem que ficar atento. E o pessoal tenta dar um jeitinho ali, enganar? Jeitinho o próprio correspondente? A gente, às vezes, tipo assim, o cliente, por exemplo, muitas vezes ele tem uma renda que a gente é corretor, você é corretora.
você não tem uma renda entre essas declarada, embora você pudesse declarar como corretor uma renda de 15 mil por mês aí de venda de imóveis através de nota fiscal e por aí vai. O autônomo em si tem a alternativa dele fazer decore por alguns bancos, Banco do Brasil, se eu não me engano, aceita decore, e pelo Bradesco tem como ele fazer a declaração autônomo dele com o contador dele, onde ele vai declarar mais ou menos o faturamento dele dos últimos meses. Os bancos, hoje em dia, eles estão pegando o extrato de movimentação de conta para comprovar que aquela renda em si é real, que ela é compatível com uma realidade sua mesmo, porque antigamente era muito mais simples essa questão da comprovação, e até por isso, lá dessa questão de ser simples, que os bancos começaram a fechar mais essa questão de análise pela inadimplência que teve na época. Muita gente que não tinha aquela renda, declarava, chegava com olerite, com prolabore, de uma renda bem maior e depois de um tempo não conseguia mais pagar a casa. E aí o banco foi fechando o cerco, né? Foi olhando o que podia melhorar para diminuir a inadimplência e hoje em dia está assim, bem mais burocrático. É até uma questão de mais segurança para o próprio banco, né? Para emprestar dinheiro para alguém que realmente vai ter a condição de pagar. É igual fala a questão anterior lá. Tenta juntar pelo menos uns 3, 6 meses, 1 ano, se você conseguir, o valor da parcela que você quer financiar. Porque, ainda mais hoje, com a facilidade que está tendo os bancos retomarem os imóveis de inadimplente, eu indico você tentar fazer algo mais certo. E muita gente também não sabe, mas, por exemplo, você está inadimplente. Tem como você... Tem muita gente que, comecei a receber ligação do banco, nem vou atender o 011, famoso 011. Atende, vai no banco, tenta renegociar o que você está devendo, bota a sua casa à venda, mas não perde o que você já comprou. Igual eu falei anteriormente do interveniente quitante, se você está vendo que não está tendo condição de pagar aquela parcela, renegocia, tenta pegar um prazo com o próprio banco, seu saldo devedor vai aumentar um pouco, mas a casa ainda vai ser sua. Você pode tentar vender ela e recuperar pelo menos uma parte do que você já pagou, do que você deu de entrada, e por aí vai indo. Sávio, teve uma época que estava bem mais fácil mesmo os financiamentos e as pessoas tendem a querer colocar junto os custos do cartório. Isso acontece muito ainda, né? Ainda tem. Isso é fácil, é possível? Dá para fazer tranquilamente? É possível, tranquilo. Se eu não me engano, os bancos que estão trabalhando hoje, se eu não me engano, é o Bradesco. Não sei muito se a Caixa faz, né? Porque no início eu nem falei, mas eu trabalho com 4 bancos. Eu trabalho com o Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. No Bradesco tem como fazer. No Banco do Brasil tem uma forma de liberar, um pouquinho mais complexa, mas tem como. Na Caixa, eu não sei se tem como. Depois vem algum convidado aqui da Caixa, ele explica melhor. Do Santander e Itaú não faz com despesa cartorária. Então, por exemplo, se vamos voltar para o imóvel de 500 mil lá, que a gente estava vendendo o seu, dá para o cliente colocar até 5% do valor do imóvel em despesa cartorária. Então, em vez dele financiar 400 mil direto para você, tem como colocar 375 mil para você, posterior ao registro, e 25 mil para cair na conta dele, para ele custear essa despesa, porque ela tem que ser paga antes do registro. Muitas vezes a pessoa que está comprando de você tem uma caminhoneta para te dar de entrada e a caminhoneta vai ser no valor de 125 mil. Ele precisa financiar para completar os 500, os 375, e 25 mil a gente coloca de despesa para cair na conta dele. O dinheiro cai, aí ele vai pagar a tarifa bancária, o ITBI e o cartório. Para quem não sabe, esses custos são obrigatórios em toda compra financiada. Muita gente acha que, mas depois eu registro. Se você deixar para registrar depois, o banco não paga o vendedor. Então, meio que se torna obrigatório o registro na época que sai o contrato. Os custos hoje vão variar. O banco ele varia de 1.100, ali, R$1.100 até uns R$2.600. E quando o cliente está financiando pelo pró-cotista, ele vai pagar em torno de 1,5% do valor financiado. Então, os bancos que eu trabalho, tá? Do Bradesco, Itaú, Santander, Brasil. E quando é pelo pró-cotista no Banco do Brasil, 1,5% do valor financiado. A prefeitura, o cálculo do ITBI hoje em dia, ele vai ficar bem assim, 0,5% sobre o valor financiado e 2% sobre a entrada. E o cartório ele tem um teto, que é de 11.200 e alguma coisinha, porém, se for o primeiro financiamento do cliente, ele vai ter desconto no registro, que vai cair para 5.600 na média. O teto do cartório lá é um cálculo meio complicado, mas é o máximo que você vai pagar, é isso. Se o imóvel for a partir de 180 mil, se eu não me engano, é 5.600 se for o primeiro financiamento ou 11.200 se não for, se for o segundo já. Independente se o imóvel é 180 mil ou
1,5 milhão, 2 milhões, é o mesmo valor. Eu vejo que o corretor de imóveis, eu sempre falo para a minha equipe isso, ele tem que saber as informações básicas. Esse cálculo que você falou aí, essa projeção, né? Apesar de que você também explica isso, ou qualquer correspondente bancário vai explicar isso para o cliente, mas o corretor ele tem que saber essas informações básicas. Pelo menos o básico, né? Só para a nível informativo ali mesmo, para tirar uma dúvida do cliente na hora do atendimento. Mas essas coisas mais complicadas é melhor deixar para o correspondente para não ter erro. Porque, é igual eu falei, acaba que você pega uma responsabilidade que às vezes nem é sua. A interessante é você saber a informação, mas deixar saber passar pelo menos o início da informação, mas sempre colocando. Olha, vai gastar na média aí uns 12 mil, mas se você quiser confirmar certinho o valor que você vai gastar, pode falar com o correspondente que ele te passa, ou se você me der um tempinho, eu vou conversar com ele e pedir para ele calcular para mim e eu te passo. Mas são cálculos simples, depois que você aprende, vai embora. Não tem erro, não. E na sua experiência aí nessa área, quantos anos? Tem 8 anos já. 8 anos. 4 anos na BOSS e 4 anos na empresa anterior. Tempinho bom. Qual que é a sua projeção aí para o nosso futuro próximo? De juros? Juros eu creio vão baixar? Com essa Selic baixando bastante, eu creio que quando chegar lá pelos 10,5%, os bancos já começam a baixar um pouquinho mais os juros. Eu acho que é uma projeção para junho do ano que vem ainda. Para o banco começar a querer baixar. Mas isso não é eu que estou falando, né? Isso aqui é coisas que eu leio e por aí vai indo. Mas tudo depende, né? Tudo vai depender do nosso Brasilzão aí. E você tem casa própria, sabe? Tenho. Olha, a intimidade, entrando na intimidade. Eu tenho uma financiada em 420 parcelas. Pago em dia, não atraso, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Mas não tinha por que eu comprar a casa à vista, porque, querendo ou não, se a gente for pensar no modo investidor, o dinheiro do financiamento em si, ele vai ser um custo para você a média de 0,9% ao mês. Você pega, por exemplo, na tabela Price, lá um financiamento de 300 mil e paga a parcela dependendo da idade do cliente, claro, vai pagar uma parcela aí de 2.900, 2.800 na Price. Então, é menos que 1% do valor que você está investindo na casa. Se você pegar os mesmos 300 mil e botar num CDB, num CDI, que seja hoje em dia, já está rendendo mais que está rendendo 1,09, eu acho o último que eu vi, e por aí vai. Ou se você tiver alguma empresa onde você possa pegar esse dinheiro, investir dentro da sua própria empresa e render mais do que esses 1%, com certeza, sem sombra de dúvidas, eu vou indicar você a financiar o imóvel. É bem melhor do que comprar à vista. E outra também, muitas vezes a pessoa fala, vamos voltar para o seu imóvel de 500 mil, usar ele como referência. Ele tem 300 mil para dar de entrada e precisa financiar só os 200 lá que você deve lá no seu banco. Em vez de ele dar esses 300 mil, descapitalizar, só para financiar os 200 mil e pagar uma parcela mais baixa, ele deixa os 300 mil investido, rendendo um valor para ele, paga lá o valor da parcela mais alta lá, financiando os 400 mil, porém, se ele tiver alguma surpresa na vida dele, um problema familiar, uma cirurgia de risco que ele vai ter que fazer e o custo ser à vista, compensa 1000 vezes ele ter o dinheiro em mão e pagar do que ele dar essa entrada lá no imóvel, ter os 200 mil alienado, pagando parcela baixa, e ter que pegar um empréstimo depois disso para custear uma emergência familiar dele, algo do tipo, onde ele vai pegar esse empréstimo aí. O mais barato hoje é 2% mês. Então, mais IOF, mais uma série de burocracia que eu não indico. Eu sempre indico ter uma reserva guardada em banco, né, em conta em banco, para um custo de emergência. Sempre é indicativo isso. Para a gente trabalhar com cash também, né, ter um pouquinho de recurso para girar, se precisar. Mas por que eu te perguntei isso? Porque as pessoas falam muito, né? Hoje quebrou muito isso. Acho que depois da pandemia, o imóvel ele se tornou mais valioso do que já era antes. Correto. Porque eu acho que a gente ficou muito inseguro, pessoas que moravam em apartamento, eu vejo que queria mais espaço, queria mais liberdade, porque não podia sair de casa, né? E todo mundo quer ter seu imóvel próprio. Não tem jeito. E antes a gente tinha, né, aquele mito que investir em imóvel não compensava, que tinham outras formas de investimento que rendiam mais. Só que eu vejo que investir em imóvel é seguro.
E eu nunca vi ninguém perder. Nunca vi ninguém perder até hoje. É muito raro. De experiência, assim, muito difícil mesmo alguém perder. Sempre ganha, né? Na questão da valorização, na questão dos juros, se a gente for ver, muita gente fica com aquela, que se eu for pagar da primeira até a última parcela, sem antecipar nenhuma, eu vou pagar 3,5 vezes o valor da casa. Mas daqui 30 anos, quanto você acha que sua casa vai valer? Não é? Eu falo para muitos clientes que, tipo assim, eles ficam nessa de 420 meses, é muito tempo, é muito tempo, é muito tempo, é muito tempo. Cara, a gente vai crescendo e a vida vai mudando. Eu, por exemplo, eu comprei uma casa quando eu tinha 26 anos. Não tinha filho, era só eu e a patroa. Comprei a casa, agora eu já tenho um filho, daqui um dia eu tenho mais um filho. E estou pagando a casa. Daqui, sei lá, 15 anos, meu filho já está querendo ir para a faculdade. Vai zarpar de casa. Eu vou ficar na minha casa grande, só eu e minha mulher daqui uns dias, eu vou vender minha casa, vai fazer o processo de interveniente quitante, quita, eu vou para uma menor, vou para um apartamento, eu tenho que mudar de cidade por alguma ocasião, vendo minha casa ou deixo ela alugando e financio outra em algum lugar e por aí vai indo. Então, se a gente for parar para pensar, o valor que a gente está pagando de financiamento basicamente é o mesmo que a gente pagaria no aluguel, só que a gente está pagando um pouco a mais por conta da questão que você está tendo envolvido no seu nome e você está ganhando a valorização dele. Se a gente perguntar para pessoas que financiaram casa em 2020, a valorização desses 3 anos agora foi imensa do imóvel. Os terrenos que tinham no Granville, hoje em dia, já é praticamente o dobro. Nossa. As casas, o metro quadrado já dobrou também o valor. E por aí vai indo. Não tem, muito difícil a gente perder. Né? Eu não vou falar isso porque nos Estados Unidos você vê a bolha lá, imobiliária, mas nada a ver. Aqui no Brasil, muito difícil dar. É lógico que se você tem condições de pagar mais rápido para pagar menos juro... Correto. Né? A amortização em si ela claro é muito que é útil. melhor, né? Por exemplo, muitas pessoas que têm o FGTS por mês têm como fazer a amortização. Como que funciona essa amortização? Em parcelas de trás para frente, tanto, FGTS ou recurso próprio mesmo que seja. Eu ganho uma comissão todo ano lá da minha empresa, na safra, em alguma participação de lucro que você tenha da empresa, e esse dinheiro eu fico com ele parado. Se você tiver com o capital que eu indico, deixar seguro, parado já, e esse aí está sobrando, vai lá e amortiza de trás para frente, que você paga sem juros, amortiza várias parcelas e compensa muito no fim da somatória das parcelas, ou guarda e investe mesmo em outras coisas, como eu falei antes. Só que a questão do FGTS, que não tem como você usar para mais nada, sempre vai ser indicativo você usar ou para amortizar de trás para frente, ou se você achar que as parcelas atuais não estão acessíveis para você, está muito alto, então como você usar o FGTS nos próximos 12 meses do seu financiamento. Ele não amortiza sem juros, ele ajuda a amortizar a parcela. Se a sua parcela é 2.000 lá, e você tem 12.000 de FGTS, ele vai amortizar R$1.000 da sua parcela de 2.000. Uhum. Então você vai pagar só 1.000, complementar com mais 1.000 na parcela. Porém, o que ele está ajudando a pagar é juros, basicamente, né? Porque se fosse para amortizar mesmo e liquidar em saldo devedor, seria só fazer de trás para frente. E conta um pouquinho para mim da sua história empresarial. Como que começou? A gente falou aqui da Boss Imóveis, eu sei que você tem um de hambúrguer também, né? Boss Burger. Como que começou isso tudo? Você trabalhava para outra empresa, era funcionário. Funcionário. Aí, num churrasco lá com uns amigos meus, 2 amigos, a gente conversando, aí eles falaram, cara, por que você não abre para você, não sei o que lá, você se dá bem com todo mundo, você tem um certo relacionamento legal no banco, tenta abrir para você e tal. Aí, na época, eu entrei em conversa com a empresa, tentei explicar que eu queria melhorar, crescer de vida e ajudar meus pais em casa. Na época, eu morava com meus pais. A empresa me ajudou muito na questão da construção da minha primeira casa, que é onde meus pais moram atualmente, e dos salões comerciais, onde é a hamburgueria. E aí, depois disso aí, da conversa lá na empresa, eu organizei e abri a minha empresa mesmo, para começar. Aí, simplesinho de tudo, bem no início da pandemia, falei, cara, quando eu abri, deu 2 meses e começou a pandemia. Eu falei, nossa, cara, que hora errada para mim abrir a empresa. E aí, não foi uma surpresa, não foi, né? Porque a pandemia assustou até quem não estava preparado. A maior número de corretores até hoje foi na época da pandemia. Começou a aparecer corretor de todo lado, porque todo mundo queria investir em casa. Todo mundo queria casa. Todo mundo queria casa, com medo de perder o dinheiro, com medo de desvalorizar o dinheiro e por aí vai indo. Então, aí nessa época eu decidi abrir a hamburgueria. A imobiliária,
Aí, na época, até fiquei morrendo de medo, né? Das contas apertar, eu não consegui me virar. Fui no banco, peguei um empréstimo. Aí, falei, pronto, pelo menos uns 6 meses eu sobrevivo com esse dinheiro aqui. Tô garantido, dá para trabalhar. Aí, com 2 meses, o trem tava vendendo o dobro, o triplo já. As coisas alinhou e Deus ajudou. E já quitei o empréstimo lá e fiquei tocando a imobiliária. No início era eu e minha mãe, né? Que é minha sócia lá. E mais um funcionário, aí depois veio mais um. Hoje a equipe está em 6 praticamente, eu, minha mãe, meu irmão e mais 3 funcionários, o Bruno, a Thaís e o Jason, que quando vocês forem lá falar comigo, basicamente é eles que vão estar lá para te atender. Eu fico mais nessa correria dia a dia de atender cliente em local próprio, telefone, uma loucura minha vida. E com a imobiliária lá tocando sozinha, aí eu tinha a hamburgueria também, que era eu e mais 2 sócios, 2 amigos. Aí passou uma fase, eu fui negociando com eles, comprei a parte deles a hamburgueria, e hoje quem toca é minha mãe e meu pai, Boss Burger, viu? Hoje não está aberto não, mas amanhã pode fazer pedido. Amanhã, de terça a sexta. Sábado eles não trabalham não, que diz que sábado é dia deles descansar. Mas a hamburgueria está lá, aberta para atender todos vocês. Eles vão gostar demais do atendimento, aqueles 2 ali é top demais. E tem a Boss Despachante também, que é de um sócio meu lá da imobiliária, João Paulo, que faz a parte do registro do financiamento. Essa correria do ITBI, correria de cartório, pedir matrícula, essas coisas, é tudo com ele. A equipe em si é top, é completa. A gente se completa ali e vai indo. Entre tapas e beijos é uma alegria imensa. E você tem um bebê. Filipão. Tem quantos meses? Meses, tá com 7 meses. Não, dá até dúvida. Passa tão rápido o tempo que... Mas eu lembro que nasceu em pouco tempo, né? Como que é o nome dele? Felipe. Felipe, tá com 7 meses. Tava ali com ele agora em casa. Hoje, primeiro dia a patroa começou a trabalhar, primeiro dia de serviço dela, deixamos ele com a creche da vovó hoje. Nossa senhora, ali à noite mas com a avó tá ótimo. A avó tá ótimo. Não tá aí muito seguro. chegamos à noite, tava ali aproveitando com ele antes de vir pra cá. Daqui a pouco já tô aí, tá? Beijinho, papai. E aí vai aumentar a família agora. A gente tenta bastante, sabe? Mas... é só quando Deus quer mesmo. Mentiroso, será? Um neném de 7 meses? É um pouquinho difícil, mas a gente sempre se alinha, né? A gente sempre dá um jeitinho. A gente é brasileiro, uai. Mas, sabe, é muito bom falar com você. Eu estava falando pro Ney, antes da gente chegar aqui. Eu falei, hoje vai ser muito legal, que o Sávio é muito descolado. E sempre tem sido muito legal aqui. Sempre foi bacana a parceria. A gente está chamando pessoas muito especiais aqui. Mas eu estava falando para ele, acho que eu vou fazer até uma dancinha com o Sávio, porque o Sávio é muito descolado e vai rolar até uma dancinha. Meu Deus do céu. Dancinha do TikTok. Vou ficar famoso daqui a pouco, você vai ver. Você sabe alguma? Eu não sei muito não, eu só danço quando boto o trem para dançar aí. Não, porque festeiro ele é, gente. Eu gosto, hein? É festeiro, homem. Ave Maria, é bom demais. Trabalha. Então não, se a gente não aproveitar um pouco a vida, o que nós vai fazer com o dinheiro que ganha, uai? Pagar as contas e tentar pagar a parcela do cartão que a gente passa nessas pingaiadas que nós tomamos. Mas eu acho que a vida ela tem que ser vivida com leveza mesmo. Às vezes a gente precisa se dedicar mais, né? Regrar, principalmente focar assim, mais nas começo coisas. De empresa. Isso aí. Nossa, tinha dia que eu saí da imobiliária, era quase... Teve um dia em especial que eu saí, era quase meia-noite. Na época do Covid, minha família inteira tinha pegado, só eu que não peguei. Tava todo mundo em casa, na minha casa, né? Migrou todo mundo para minha casa, eu fui para o apartamento da minha tia, e eu e mais um primo meu que não tinha pego também. E todo mundo lá na minha casa com o Covid, todo mundo mal. Minha família passou por uma barra bem pesada mesmo naquela época, bem crucial. Só graças a Deus todo mundo tá firme e forte hoje em dia. Eu lembro bem, porque eu trabalhava com a Ivana. Isso, minha tia. Sua tia na época, e ela... Inclusive, ela estava nessa tropa aí. Lá em casa, todo mundo mal, e eu na imobiliária até umas 11 e pouco da noite. E saindo de lá, tive a infelicidade de bater o carro, cara. E uma pica desgramada em casa, me resolveram da família inteira ruim. Meu pai estava bem mal, meu avô bem mal, e na época as UTI tudo lotada, né? Aí bati o carro lá ainda, chovendo. Coisa de doido.
Mas, assim, de tanta determinação que eu tava, que eu saía de lá de madrugada já quase para tentar atender todo mundo. E depois desse acidente aí, eu acho que daí que eu comecei a dar mais valor na minha vida, porque o Covid quase levou metade da minha família. E depois Deus deixou todos eles aqui ainda para viver com a gente, eu tento aproveitar ao máximo, né? Quando eu tô com eles assim, eu tento focar e me divertir, e brinco e faço palhaçada. Até às vezes fujo um pouco da curva, mas dá nada não. Mas esses dias a gente se encontrou no dentista, né? Uhum. E aí foi daí que surgiu o convite. Eu falei, cara, Verdade. nossa, que bom te encontrar aqui, que eu já ia convidar mesmo, mas aproveitei ali o ensejo. Fiz uma cagada, foi abrir cerveja no dente. Aí trincou um também, pedacinho, né? Todo bêbado. Eu conheço. Ele não tem juízo, A né? minha assessoria faz isso. Seus assessores aí atrás, aí, ó, olha o tanto, cara. Nossa, vocês tinham que ver aqui. É a equipe de milhões. Ah, tô igual a blogueirinha. Ela diz que tem quantos na equipe delas? 30, 40? Eu não conheci pra ela, fazer não. um Eu vi ela podcast. esses dias. Aí eu falei, olha só, tá quase igual eu. Tá doido. Daqui a pouco ela me Ela pega. nem chega perto. Ó, aquele homem ali vale por 10, ó. Só ele. Mas você viu a eficiência. Eficiência, né? cara. Eficiência em pessoa ali. É o sobrenome dele. Mas a gente tem que descontrair um pouco, né? Porque falar só do financiamento Só de crédito também, imobiliário não dá, não. eu acho que a gente passou bastante informação aqui. Mas o que eu estava falando do dentista, voltou. Volta lá. Aí o Sávio estava todo lá de roupa de academia e tal. E eu falei para ele, cara, eu te admiro, porque isso daí, a gente precisa equilibrar a vida da gente para isso. Você fazer uma atividade física, você trabalhar, você aproveitar com seus filhos. Principalmente aproveitar com seus filhos e a atividade física. A atividade física vai te fazer saudável. E o tempo que você passa com seus filhos, esse daí não volta mais. Se você deixa de estar com eles, você perde esse tempo. Não volta mais, né? Eu ficava olhando ele pequenininho daqui um dia, não fazia nada, hoje já engatinha, sobe, grita, vira cambalhota e fala, cara do céu, daqui uns dias eu não tenho mais paz, não. O menino é fora da casinha. E assim, como que vira uma chave, né, de responsabilidade também na nossa vida. Porque com querendo certeza. ou não, eu não fazia também atividade física regularmente, igual eu tô fazendo agora. Pouco tempo, não vou me gabar também. Acho que tem umas 2, 3 semanas que eu mudei a questão do horário da atividade física minha para de manhã. Porque, não sei vocês, mas eu acordava todo dia, 15 WhatsApp, 20 WhatsApp, 30 WhatsApp para responder. E ali na cama mesmo, deitado, respondendo, tcharam. Aí bateu um negócio nele, ele falou, cara, vai pra academia. Você fica na academia, você responde todo mundo do mesmo jeito, na esteira, fazendo alguma atividade física, no intervalinho você já responde, por aí vai indo. Aí eu migrei para ir para de manhã e saio de lá, agora com a mulher trabalhando, né, o neném fica na creche da vovó, passo lá, vejo ele um pouquinho, vou pra imobiliária e fico a tarde inteira lá. Aí tipo assim, mas você não tá nem trabalhando de manhã. Cara, meu WhatsApp é uma loucura, meu WhatsApp é meu trabalho. Se eu tenho que estar online, eu tenho que estar respondendo. Até quando eu invento fazer as pescarias, eu sofro. Porque aí não tem sinal, né? Mas verdade, é pescador. Colocaram a internet foto, lá. Colocaram a internet no meio do rio agora. Agora vocês podem ficar tranquilos que... Colocaram. Agora tem internet lá. Acabou a Vou paz. estar online, fica tranquilo que agora pode mandar mensagem que eu respondo tudo. Mas essa questão da vida saudável mesmo aí, eu mudei tem pouco tempo. Por não me sentir também legal com o meu corpo e questão de saúde, tanto física quanto a questão da mental também, que é meio que uma terapia. Exato. E eu sempre indico para todos os corretores, quando eu vou, realmente procurar alguma atividade física para fazer em grupo. Que você encontre pessoas, que você faça networking, que você sempre se apresente, né? Como, eu sou a Milene, eu sou broker que você faz, da Remax. né? Você tem que chegar falando o que você faz para a pessoa, né? Para ela lembrar de você quando ela precisar. Por exemplo, eu sou o Sávio. Eu não chego falando que eu sou correspondente. Muita gente nem sabe o que correspondente é. Eu chego falando, eu mexo com financiamento de casa. A pessoa já fala, porra, um primo meu financiou esse dia, quando vai ver, eu que financiei a casa do primo dele. E por aí vai indo, entendeu? Então, sempre é uma questão de aonde você estiver, ou seja, na igreja, na academia, no beach tênis, no futebol, tentar mostrar quem você é, porque essa profissão nossa, ela tem que estar determinada na vida da pessoa. A pessoa tem que criar um vínculo com você e lembrar de você quando ela precisar. Quando ela for indicar alguém, quando algo do tipo for acontecer, entendeu? Então, é uma coisa que eu sempre falo para os corretores, estar envolvido em
em igreja, com um grupo de amigos sociável, em alguma atividade física, para ter network e ter possíveis clientes, né? Que o cliente pro imobiliário em todo lugar tem, todo mundo igual. Na verdade igual é um você fluxo falou, normal de cada pessoa. Isso aí. Mas você aproveitar aquele lugar que você já está e Pra fazer o seu network. fazer o Agora network. também, uma pessoa que quer ser autônoma, empresária, e ela não frequentar eventos, ela não está em contato com as pessoas, a vida dela se torna um pouco mais difícil. Porque ela pode facilitar fazendo tudo isso, né? Mas tudo depende dela. eu acho que o online com o presencial é uma junção. A gente não pode ficar nem só o online ajuda muito, porque ele atinge pessoas que você não atingiria no presencial. Só presencialmente, correto. Mas o presencial, ele converte muito mais. Vixe, muito mais. Muito mais. Você está do lado da pessoa ali, passa confiabilidade. E você tem que cuidar. Uma coisa que eu reparo, assim, nos profissionais, eles não colocam no Instagram com clareza o que eles fazem. Hoje o Instagram é a maior no Instagram, até no próprio ferramenta de WhatsApp, venda. Quando os corretores, eu vou em alguns locais da palestra, eu falo para eles, coloca no seu nome no WhatsApp, lá no nickzinho, em vez de estar lá Sávio Matheus, coloca corretor Sávio Matheus. Para quando você mandar mensagem para alguém que não tenha seu número, lá aparecer já. Corretor Sávio Matheus, que é até mais fácil para a pessoa salvar. E sempre vai ter seu nome na lembrança. E sempre tentar, né, usar a foto mais profissional nos perfis e por aí vai indo. Porque tem umas fotos que não dá também, né? Não, aí eu A nem vou pessoa está entrar começando na nesse profissão e ela quer se vestir igual o Ricardo Martins, que já está Nossa consolidado. Senhora. Não tem como. Vamos de acordo com a nossa realidade. É isso que eu falo, é um passinho de cada vez. Não adianta querer chegar e tentar ser o melhor corretor do mundo. Vai aprendendo com os melhores que você se torna o melhor um dia. Isso é fato, não tem erro. Se você anda com gente que quer crescer, você cresce. Não tem nem dúvida disso. Isso daí é fatal. Você é a média mesmo das 5 pessoas que você mais isso anda, aí, né? mais anda. Então, a gente tem que ser um pouco intencional também. Eu sempre falo isso, se né? você vê que seu amigo Curva de Rio tá andando para trás... Você não precisa deixar de ser amigo você dele. continua sendo amigo, mas tenta focar em pessoas que vão te levar para cima. Né? Tenta sempre focar em pessoas que te levam para cima. Eu particularmente, ando com uma tropinha muito boa. Meus amigos, a maioria aí é tudo bacana, tudo gente boa. Tem uns que é meio otário, mas não dá nada não. Mas a maioria é tudo sangue bom, tudo gente bacana, gente que quer crescer, gente que luta sempre, não desmerece ninguém. E tenta sempre ajudar um ao outro, né? É o que faz a amizade valer a pena. A questão de um pelo outro e vamos para cima. Sua família é muito engajada na igreja também, né? Muito engajada na igreja. Minha mãe é ministra, meu pai e ela são coordenador da pastoral familiar lá na Nossa Senhora Aparecida, a gente é católico. Então a gente está sempre bem presente na igreja, no cursílio também, movimento da igreja. Essa parte espiritual, para você... Eu, ela particularmente, desde sempre, eu sempre fui muito na igreja, né? Hoje que às vezes eu falto um domingo, Mas falta ia alguma na igreja, coisa assim, porque queria ir ou ia na igreja porque a mãe mandava? Não, no início era porque a mãe mandava. Eu era coroinha, né, cara? Eu ia lá forçado, minha mãe ficava, olha que meu neném, que lindinho, ajudando o padre lá e rolo e confusão, mas sempre fui muito grato a essa época aí. Conheci muita gente, fiz muitos amigos. Fiz o cursílio também, que me ajudou bastante espiritualmente e socialmente também. É uma experiência única mesmo, muito interessante. Também só dá para fazer uma vez, é muito interessante. Então, nessa parte da igreja, a gente sempre foi bem ativo e eu sempre muito confiante em Deus. Falando, cara, se eu estou nessa dificuldade aqui é porque Deus sabe que eu consigo superar e vou para cima. Mesmo em dias ruins, assim, dias que a gente está meio triste, meio bad... Mas você se apega em Deus, você se apega na família, nos amigos, vai para cima e Deus vai atrás empurrando e ajudando. Fortalece, né? Fortalece. Parece que clareia um pouco as coisas na cabeça da gente. A gente tem mais tranquilidade. Dá uma luz para resolver, né, os isso problemas. Porque problema todo mundo tem, todo mundo sempre vai ter. Uns são maiores, outros menores, mas todo mundo tem um problema na sua vida. Ninguém precisa ficar sabendo, mas todo mundo tem. Porque tem a vida do Instagram e a vida real. Isso aí. Eu tenho os melhores amigos lá, graças a Deus. Antigamente o povo ficava me julgando muito, né? Que eu postava tudo
no Instagram normal, aí agora eu posto no meu amigo tudo que eu quero e dá nada e vai para cima e tchau. Só tá quem eu gosto ali mesmo, quem participa bastante da minha vida e por aí vai indo. Verdade. Sabe, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando. Muitas pessoas têm vontade de empreender. Uhum. Mas empreender não basta ter vontade. A pessoa tem que ter coragem também. É isso aí. Muita coragem. Então, eu queria que você falasse assim, você não nasceu em berço de ouro, pelo que eu sei, você não ganhou nada de ninguém, está batalhando, está lutando, está correndo atrás. Então, essas pessoas são ótimas para deixar uma mensagem para quem tem essa visão, mas não está tendo coragem ainda. A questão de ser empreendedor no geral em si é desafiador e, igual eu falei no início, você tem que ter pessoas que te apoiam. Ou família, ou amigo, ou o cônjuge que seja, os filhos, algo assim. Então, se você tiver quem te apoia e que te dá inspiração para trabalhar, porque eu não saio de casa falando, hoje eu quero atender 20 mil pessoas no WhatsApp, porque é o que eu quero. Não, eu faço isso porque eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho minha família para sustentar, então eu tenho uma dedicação para dar a mais nisso, justamente porque eu sustento a minha família. Então, se você tratar isso como sustento que você tem que dar para sua família, para o seu alicerce, cara, você dá mais do que 1.000.000% do que você trabalhando para os outros, né, no caso. Tudo bem que tem empresas que você trabalhando para os outros é bem mais seguro, a questão da segurança, né? Mas se você não arriscar, você nunca vai petiscar. E muita gente nova tem medo de dar errado. Cara, se der errado, toca para frente. Uma hora dá certo. Uma hora você começa tudo de novo e por aí vai indo. Tanta gente aí foi ter sucesso só depois de, sei lá, de 40 anos, 50 anos, 60 anos. Custa nada errar agora no início, não. O início é mais gostoso de errar porque você ensina também quem está junto com você, entendeu? Acho que eu particularmente errei em algumas coisas, acertei em outras, fui ramificando para alguns setores de investimento, outros e por aí vai indo. Mas, basicamente, o que eu fiz até hoje foi porque eu quis e porque eu tinha intenção de dar o melhor para minha família na rentabilidade que eu estava fazendo. Hoje eu estava falando lá com a equipe e eu falei para eles assim, os sonhos da gente, eles cutucam a gente o tempo inteiro, eles não deixam a gente quieto. Uhum. Então, se a gente não está tendo coragem, mas você está tendo a vontade, vai ficar te cutucando ali sempre. Uhum. E você vai ficar incomodado. E isso eu senti muito no começo. Eu tinha um incômodo que eu não sabia explicar. Da onde que vinha, por que eu estava sentindo aquilo. Mas era um incômodo de querer empreender, de querer ter o meu negócio, de querer seguir, ter o meu negócio com a minha cara. Então, eu tive muito isso no começo. E eu vejo algumas pessoas assim também. Querem ter flexibilidade de horário, querem... Flexibilidade de horário não é trabalhar pouco. A gente trabalha muito, mas eu não conseguiria hoje cumprir um horário das 7 às 11 da... Mas é perfis, entendeu? Tudo é perfil. Tem gente que gosta e é isso. E tá tudo certo. Tá tudo certo, ele não tá errado. É o jeito dele, ele vai querer isso e pronto. E tem gente que não. Tem gente que quer deslanchar, quer arriscar e muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá. O importante é estar com pessoas que torçam para que dê certo. Porque muita gente, a gente acha que é meu amigo, mas muitas vezes não está torcendo para que dê certo aquilo na sua vida, entendeu? Então, sempre focar em pessoas que querem você para cima, que te ajuda, que te apoia, que te incentiva, que te indica, principalmente. E ter fé que tudo dá certo, que no final, se for vontade de Deus, vai dar certo. Meu amigo, eu quero te agradecer pela participação aqui. Obrigado, nosso tempo já acabou. Eu falei, passa rápido. Rapidão. Né? E eu quis mesmo descontrair um pouco no final, falar um pouco de você também, porque eu acho que é muito importante que as pessoas não conheçam só o Sávio empresário, mas que saibam também um pouco da vida, né? Pescador, jogador de futebol, dos bons mesmo, qualquer time aí que quiser contratar. Mentiroso, com força, pinguço. Gente boa demais. No fim de tudo, é um cara gente boa, de coração enorme aí, que tá pronto para atender e tirar as dúvidas, o que for necessário aí para
para que você faça seu financiamento lá com a gente, viu? E, precisando financiar, procure o Sávio, que ele vai resolver todos os problemas. Eu sempre falo, sempre lá na imobiliária eu falo, cara, vai no Sávio. Claro que tem os bancos, né, direcionados, mas nesses aí que você trabalha, eu gosto muito de trabalhar com você, porque você é rápido e eficaz. A gente tenta dar o melhor nosso, né? Muitas vezes a gente erra, a gente faz esquece alguma coisa, esquece muitas vezes de responder alguém. Direto acontecer isso comigo, né? Só que eu tô tentando me corrigir. Chega no fim do dia, eu sento lá na cama, reviro o WhatsApp inteirinho, de manhã até a tarde, ver se eu não esqueci de responder ninguém, para tentar suprir a necessidade de todo mundo. Mas a gente não é perfeito, a gente muitas vezes erra, mas tentamos acertar na maioria das vezes. Está acertando mais. Acertando muito mais. Obrigada, pelo convite. viu? Vamos para cima e Vamos sucesso. Lá. Galera, esse foi mais um podcast e semana que vem estaremos aqui novamente no mesmo bate-lugar, no mesmo bate-horário. Tchau, tchau.